Maravilha, pessoal. Então, para começar, eu queria compartilhar com vocês como utilizar, né, a nossa ferramenta, tá? Que é muito importante, a primeira etapa. Lá, se alguém subir, o Maurício, por favor, se levantar a mãozinha aí para perguntar, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? No Meet, tem um sinalzinho aqui de levantar a mãozinha, ó, que aponta para eles que vocês precisam, que vocês querem conversar, tá bem? Perfeito? E aí a Lá e o Maurício, eles pedem a palavra aí, tá bem? Então, voltando. Aqui é a primeira tarefa do nosso Classroom, né? No momento que eu for lá no Google, digitar aí classroom.google.com.br, se eu já ativei o processo, tá? Eu vou me encaixar aqui nessa telinha, tá? No celular, a gente tem a opção de um aplicativo, tá? Também facilita para quem só tem um aparelho celular, tá bom? Mas é bem simples. Estou aqui, vou clicar em Teologia de Umbanda. E aqui eu já consigo ver o painel da nossa Teologia de Umbanda e todo o curso aqui, tá? Como funciona? Esse painelzinho onde está escrito aqui, escreva aqui um aviso para a sua turma, né? Aqui a gente também vai se comunicar para falar sobre atividades e dúvidas que nós tivemos nas aulas, tá bom? E aí, o pai com o perfil do Tuspon, tá? E eu vou respondendo assim conforme for tendo agenda. Eu não demoro muito para responder, tá? É quase que imediatamente, tá bem? Mas é muito importante, quando houver dúvidas, tá? Vocês colocarem aqui para a gente ir sanando elas, tá bem? Então, esse é o primeiro muralzinho, tá? Aqui a gente pode pôr diversas informações, tá? E claro, pôr as perguntas aqui, as dúvidas, tá certo? Aqui no lado do mural, a gente vai ter atividades, tá? E aqui vão ter todas as nossas atividades, tá? Como o meu perfil é diferenciado, tá? Então vai aparecer todas as atividades, mas a questão é, eu tenho que seguir conforme o número da aula. Então nós estamos na primeira aula, tá? E aqui eu tenho todo a atividade. Deixa eu só eu tenho todas as minhas atividades. Eu tenho um pequeno texto falando sobre teologia do Umbanda, sobre a primeira aula. Aqui eu vou ter um vídeo, se eu quiser fazer o download, tá? Gente, eu não aconselho fazer o download do vídeo, porque, se não me engano, tá com 1 GB de tamanho, tá bom? Depois, eu acabei adicionando eles no YouTube, então fica mais fácil para a gente se localizar, tá? Para a gente poder utilizar, tá? O vídeo vai ficar lá disponível, vocês podem verificar quantas vezes vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá bom? Toda aula a gente vai ter uma apostila. Toda aulinha a gente vai ter uma apostila falando sobre o nosso tema, tá? E vai ter uma experiência em casa também. Começou a chegar um monte de gente, pessoal. Deixa eu liberar todo mundo aqui. Perfeito. Então, vou ter uma experiência em casa também. Toda atividade, toda aula vai ter uma experiência em casa, tá bem? E também existe um material de apoio, tá certo? É assim que funciona aqui o nosso Classroom. Aqui a gente vai começar a nossa aula, né? Daqui a pouco eu vou abrir aqui normalmente, como vocês vão fazer também, tá certo? Depois que terminou a aula, se eu quiser, se me sentir confiável, eu vou fazer a avaliação da aula, tá? Vou ter lá a avaliação da aula 1, tá? E aqui a gente vai poder fazer a avaliação do que a gente aprendeu, tá certo? Lembrando que isso aqui não não tem, como fala? É uma nota simbólica, só para a gente ver como está o acompanhamento do curso e como está o nível de aprendizado de vocês, tá certo? Alguma dúvida até aqui no Class 1, pessoal? Então, maravilha. Podem falar, quem tiver com dúvida. Então, maravilha, pessoal. Vamos começar? Então, como eu falei, vou abrir aqui a nossa primeira aula de Teologia de Umbanda, tá? Antes de começar, eu vou fazer algumas pausas, tá? Durante o vídeo. E
claro, se vocês sentirem também necessidade, é só levantar a mãozinha que a gente já pede a pausa, tá bem? Só me confirme se vocês estão ouvindo tudo certinho aí, por favor. Fechou a apresentação. Fechou a apresentação. Já fechou. Obrigado, viu? Maravilha. Subiu? Sim. Vou pedir para... Então, só verifique se estão ouvindo, por gentileza. Olá, meus queridos Tá com áudio? Sou o vô. Sim, perfeito. Perfeito. Então, pessoal, boa aula, tá bom? Estou aqui acompanhando e vou fazer algumas pausas aqui. Quando precisarem fazer alguma pausinha, levantem a mão também, tá bem? Tá tudo certo. Benedito! E é uma alegria danada poder estar com vocês nessa caminhada bonita de aprendizado e transformação. Vamos juntos! Bora lá! Mas, antes da gente começar, tem uma coisa importante. É hora de esvaziar o copo, como o pai Leandro vive dizendo para vocês. Quando a gente esvazia o copo, a gente se abre para receber novos saberes, novas luzes, novas experiências. E esvaziar o copo não quer dizer esquecer o que já aprendeu. Não, quer só dizer que por enquanto você deixa de lado o que já sabe para poder olhar o novo com mais humildade e clareza. Depois, com calma, você junta tudo, o novo com o que já mora aí dentro. Aí sim, meu filho, você administra esse conhecimento do seu jeitinho, com sabedoria e coração. Vamos com fé, com respeito e com alma leve. O terreiro é a escola e a vida é o grande aprendizado. Então, pessoal, aqui é bem simples, né? Eu não estou pedindo para vocês esquecerem o que vocês já aprenderam, toda a vivência de vocês, não é isso, tá bom? Mas, em algumas situações, algumas informações podem ser conflitantes com o que eu já vivenciei, tá bom? Então, eu peço que vocês utilizem esse termo, esvaziar o copo, que é, espero receber esse novo conhecimento, para depois eu poder justificar e não já começar a interpretar da primeira maneira por eu já ter uma outra vivência, tá certo? Então, vamos respeitando todas as etapas, tá? E o esvaziar o copo é isso. E no momento certo, quando acabou aquele tema, eu entendi muito bem o que é. Quando eu for dormir, pôr a cabecinha no travesseiro, eu vou entender melhor o que aquilo quis dizer e eu vou filtrar se é bom para mim ou se não é. Tá bem? Olha, meu filho, os fundamentos da Umbanda são como as raízes de uma árvore. São as bases que sustentam nossa fé. A Umbanda pode ter jeitos diferentes de se fazer aqui e ali. Mas o que une todo mundo é justamente seguir esses fundamentos. Se não for isso, aí já não é mais Umbanda, não. É como dizer que é, mas sem viver de verdade o que ela ensina. Aqui nesse trechinho, a gente vai aprender de fato o que é um ritual de Umbanda, tá? A Umbanda, apesar de ser simples, né, ela tem muito fundamento, tá? Então, essa é a nossa imersão, é entender os fundamentos principais da Umbanda para depois a gente degustar o que a gente vivencia no terreiro, tá bom? Meu filho, dogma é quando dizem que a gente tem que acreditar sem perguntar. Só porque Deus quis. Na Umbanda não é assim, não. Aqui, a fé se vive com o coração aberto, com reflexão e experiência, nunca na imposição.
É interessante aqui também falar, né? Citar. Na Umbanda a gente tenta trabalhar muito a não dogma, né? Deixa eu só permitir mais um. Perfeito. O não dogma. O que seria o dogma, né? É eu colocar uma verdade absoluta em cima daquilo que eu estou pregando, né? E não pode ser assim, tudo tem que ter um motivo, um porquê, uma explicação, né? No catolicismo, para ficar mais fácil da gente entender o que é um dogma, é quando a gente diz que sobre a castidade de Maria, né, que teve Jesus, isso é um dogma, tá? Então a gente vai citar um pouquinho mais sobre esse tema no material, tá bom? Mas é importante a gente entender que na Umbanda não se trabalhamos com dogmas, tá? Tudo tem um motivo, porquê, uma explicação, e se há dúvidas, você tem o direito total de perguntar, tá bom, gente? Oi, eu me chamo Segredinho. Alguns de vocês já me conhecem por aí, nesses caminhos de axé. Mas ó, outro dia eu perguntei pro vô. Vô, por que eu preciso estudar teologia de Umbanda? E a resposta dele foi tão bonita. Quer ouvir também? Esse Pedrinho da cachoeira, que menino levado. Volta já pra cuidar da sua médium. Agora, presta atenção, turminha. Teologia é o estudo que busca entender Deus, seus mistérios e como ele se relaciona com a gente. Toda vez que um filho de fé para explicar sua religião, ele está fazendo teologia. Não precisa de diploma, não. Precisa de vivência, coração aberto e firmeza na caminhada. Porque no fim das contas, só quem vive a religião é que pode explicá-la. No entanto, Então, pessoal, antes de entrar nessa frase do Alexandre Comino, é importante a gente citar, né, que falar da nossa religião é praticar teologia, tá? Mas, para falar da nossa religião, a gente precisa saber, né? Senão a gente acaba caindo num buraco aí sem fim, e acaba assim, emaranhando num monte de coisas que não fazem muito sentido. Então, nada melhor do que falar da Umbanda do que um umbandista, né? Então, esse é o propósito também do nosso curso, tá certo? não se engane, nosso estudo é simples, mas não é simplista. A Umbanda possui muitos elementos e uma enorme complexidade de fundamentos. Por isso, embora simples, há muito estudo pela frente para alcançar sua profundidade em nossas almas e corações. Alexandre Comino! Então, pessoal, essa frase do Ale é muito legal, né? Alexandre Comino também foi um dos meus mestres, um dos meus tutores, e acredito que de muitas pessoas aqui. E é legal a gente falar sobre essas passagens, né? A gente vai ver muito conteúdo dele, porque é um mestre mesmo para mim, tá bom? E quando ele fala dessa maneira que a Umbanda é simples, mas existe fundamento, é porque é assim mesmo, né? A gente tem que levar as coisas com mais simplicidade e achar que, nossa, só o Pai de Santo consegue resolver. Não, não é isso. As coisas se resolvem sozinhas se você tiver um pouquinho de conhecimento, né? Eu não sou como falo, o tentador da verdade, né? Claro que a prática que a gente utiliza dentro do terreiro são para casos específicos, mas vocês têm que saber que vocês sozinhos são capazes de movimentar a sua vida, de se alegrar, de ficar numa vibração positiva e não se afundar, né? Então esses são os fundamentos que vocês vão receber aqui, de como lidar com esse dia a dia, com essa situação, sem depender de uma outra pessoa, só de vocês e da sua espiritualidade, da sua ancestralidade, beleza? A escravidão no Brasil começou em 1535 e terminaria 353 anos depois com a abolição, através da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888.
Podemos apontar várias causas para se empregar a mão de obra escrava nas colônias. Portugal tinha uma população pequena e não tinha condições de dispensar parte de seus habitantes para sua colônia americana. Para suprir os braços que faltavam, os colonizadores usaram a escravidão, que já era praticada na África, na Europa e no mundo árabe. O transporte de pessoas escravizadas fomentou a produção de embarcações, alimentos, vestuário e armas. Além disso, os traficantes de escravos tinham que pagar impostos ao Estado, como toda atividade econômica que se preze. Por isso, o tráfico negreiro representou um ótimo negócio para a Europa e movimentava grandes capitais nos 3 continentes. Desta maneira, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo. Superlotaram seus navios com negros africanos para serem vendidos nos portos brasileiros e em toda a América. Durante o período de colonização no Brasil, se empregou a mão de obra escrava indígena. Os índios eram capturados por meio das bandeiras ou obtidos como espólio das guerras intertribais. As bandeiras eram excursões de homens que iam pelo interior do Brasil em busca de indígenas para vendê-los aos fazendeiros. Também era possível obter indígenas através das alianças estabelecidas entre os portugueses e as tribos. Quando a guerra entre nações indígenas rivais terminava, os derrotados eram entregues aos portugueses para serem escravizados. No entanto, a mão de obra mais usada para o trabalho foi a negra africana. Por muito tempo, se ensinou que o índio não servia como escravo, por ser preguiçoso, e por isso os portugueses teriam preferido escravizar o africano. Na verdade, a escravidão de indígenas somente seria abolida no século XVIII, e, portanto, esse argumento não tem sentido. O que aconteceu era que escravizar africanos era muito mais lucrativo do que escravizar indígenas. Por isso, os europeus preferiram investir no tráfico negreiro. Outro impedimento para a escravização do indígena foi a oposição dos religiosos, sobretudo dos jesuítas, que protegiam aldeias inteiras em suas missões. Após sua captura na África, os escravizados enfrentavam a perigosa travessia da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros. O transporte era tão brutal que se calcula que 1/3 não sobrevivia à viagem. Por isso, receberam o nome de tumbeiros, pois se tornaram a tumba de muitas pessoas. Ao aportarem, os escravizados eram vendidos e passavam a trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação de péssima qualidade, vestindo trapos e morando em senzalas, lugares escuros e com pouca higiene, adaptado apenas para evitar fugas. Os erros e atrasos na produção eram punidos com castigos dolorosos, as condições eram terríveis e estima-se que a vida de uma pessoa escravizada adulta não passava de 10 anos. A violência psicológica era exercida através da proibição de professar sua fé, falar seu idioma ou de realizar suas festas. As pessoas escravizadas vinham da África já batizadas e era esperado que praticassem a religião católica, mesmo contra sua vontade. Os negros africanos foram empregados nas plantações de cana-de-açúcar, algodão, café, na mineração e em serviços domésticos de todo tipo. Nas cidades havia os chamados escravos de ganho, utilizados para vender alimentos, carregar água ou auxiliar na administração de pequenos comércios. As mulheres negras ainda sofriam exploração sexual. As revoltas de escravizados ocorriam nas fazendas, mas eram punidas com violência para desencorajar novas tentativas. Muitos grupos fugiam e formavam comunidades escondidas na mata, chamadas quilombos. Uma das mais significativas no Brasil colonial foi o Quilombo dos Palmares. Ali eram livres, podiam praticar sua cultura e seus rituais religiosos. Havia tantos quilombos no Brasil que se criou uma profissão específica para capturar os escravizados fugidos, denominada Capitães do Mato. No entanto, quem não conseguia escapar preferia se suicidar a continuar cativo. Também não era incomum que as mulheres escravizadas recorressem ao aborto para impedir que seus filhos tivessem a mesma sorte. Os escravizados poderiam conseguir a liberdade através da carta de alforria, que podia ser obtida de várias maneiras. Em algumas ocasiões,
o escravo de ganho podia ficar com parte do dinheiro obtido com a venda de produtos e trabalhos. Desta maneira, muitos conseguiam comprar sua liberdade. Da mesma forma, as irmandades religiosas de negros, como as de São Benedito, reuniam dinheiro para comprar a liberdade para outros cativos. O senhor de escravos poderia conceder a alforria aos seus escravizados no seu testamento. Em 7 de novembro de 1831, foi sancionada a lei que dava liberdade a todo escravizado que chegasse ao Brasil, conhecida como Lei Feijó. Isso abriu portas para que vários cativos conseguissem na justiça a carta de alforria. O movimento pelo fim da escravatura começou no século XVIII, quando a sociedade europeia adotou as ideias do liberalismo e do iluminismo. A partir daí, a escravidão passou a ser questionada, pois a privação de liberdade não combinava com os ideais iluministas e nem com a nova etapa do capitalismo industrial. Igualmente, a Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias e a substituiu por trabalhadores assalariados. Por esta razão, a produção agrícola ali seria mais cara do que a portuguesa e não poderiam concorrer com os preços praticados pelos portugueses. Assim, era necessário transformar a mão de obra escravizada em trabalhadores assalariados, pois isto iria igualar os preços da produção. Por isso, a Inglaterra, que liderava a nova expansão capitalista industrial, aprovou a Lei Bill Aberdeen. Esta transformou a Marinha Real Britânica numa arma contra o tráfico de escravos, permitindo que suas embarcações abordassem os navios negreiros de qualquer nacionalidade. Então, importar pessoas para serem escravizadas acabou se tornando cada vez mais caro. No Brasil, o tráfico de escravos foi abolido com a Lei Eusébio de Queiroz. Mais adiante, a Lei do Ventre Livre garantiu a liberdade aos filhos de escravizados. Posteriormente, a Lei dos Sexagenários libertava os escravizados maiores de 60 anos. Todas estas leis foram acompanhadas de grandes discussões. Porém, a mais importante era: se os escravos fossem libertados, o governo pagaria indenização aos proprietários? Por fim, venceu a ideia de que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira, desagradando a elite escravocrata. A abolição da escravidão foi realizada pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela princesa Dona Isabel, dia 13 de maio de 1888. Isso retirou o apoio dos latifundiários escravistas à monarquia. Quando ocorre o golpe republicano, em 1889, os grandes proprietários de terra passam a sustentar o novo regime. Por outra parte, os ex-cativos se viram entregues à própria sorte, pois foram libertos sem qualquer plano e passaram a formar um enorme contingente de pessoas não qualificadas. A República pouco fez para mudar a sorte dessa gente. Os escravizados produziram toda a riqueza no Brasil, desde o plantio da cana-de-açúcar e do café à extração do ouro, passando pela construção de casas, engenhos e igrejas. Isso marcou profundamente as relações sociais no Brasil, pois o trabalho braçal passou a ser visto como algo sem valor e, portanto, mal remunerado. Mesmo após abolida a escravidão, os negros enfrentaram a falta de escolas e formação, que não os permitiam romper o ciclo da pobreza. Embora não houvessem leis discriminatórias, os negros passaram a morar em lugares menos favorecidos e longe do trabalho. Isso gerou um forte preconceito racial que está presente até hoje na sociedade brasileira. Outra consequência da escravidão no Brasil foram as comunidades quilombolas, herdeiros daqueles quilombos que não foram derrotados. Calcula-se que existiam cerca de 3.000 comunidades quilombolas, onde ainda se conservam as tradições artísticas e técnicas de cozimento e cultivo. Também na religião, vemos o traço da escravidão no Brasil. Como eram obrigados a praticar uma religião estranha, os negros africanos passaram a identificar os santos católicos com seus orixás, e assim surge o sincretismo religioso que verificamos no candomblé praticado no país. Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho da nossa história, né? Dos nossos ancestrais, do que aconteceu no nosso país, né? E tem tudo a ver com o começo da nossa religião, tá? Para quem fugiu um pouquinho da escola, tá? A gente teve que relembrar esse trajeto, tá? Porque é bem marcado na nossa religião, na nossa Umbanda, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sincretismo.
Sabe quando a gente mistura duas coisas diferentes para virar uma só? Tipo suco de laranja com cenoura. Então, na Umbanda, o sincretismo é quando os orixás foram ligados aos santos, para que o povo de antigamente pudesse continuar sua fé mesmo sendo proibido. Foi jeito bonito e esperto que o povo encontrou para manter a religião viva, mesmo quando era difícil. Legal nerd. Então, pessoal, quando a gente fala sobre... Pronto. Quando a gente fala sobre sincretismo, né? Eu tenho que deixar bem claro na minha cabeça que hoje eu já entendo, né, que o negro lá atrás, no processo de escravidão dele, era o meio que ele tinha para conseguir continuar cultuando sua fé, tá? Hoje, tem que ficar claro na mente do umbandismo, tá, né, que Jesus é Jesus, né, do catolicismo, e Oxalá é Oxalá, tá? Eles utilizaram dessa maneira, né, para poder sobreviver e dar continuidade à sua fé, à sua religiosidade, tá certo? Então, hoje, em alguns terreiros, a gente vê muito vertente, né, o sincretismo ali, né, principalmente quando a gente vai ver em alguns terreiros tem a estátua de São Jorge, né, que está simbolizando Ogum, né, só que na nossa casa, no nosso terreiro, a gente já tem esse conhecimento, né, que o orixá é o orixá e o santo católico é o santo católico, né, então é importante a gente ter esse processo, que foi uma marca, né, que os escravos sofrem, né, sofreram, né, nesse processo de escravatura, tá bem? Então, aqui tem outros orixás, não sei se vocês perceberam, né, Egunitá, Logunã, que talvez não seja conhecido por todos, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre eles, tá? E o sincretismo é muito bonito da gente ver, porque foi uma sabedoria enorme, né, que eles tiveram de não perder a sua religiosidade, a sua fé, a sua espiritualidade, né, a sua cultura, e se adaptaram de uma maneira linda, tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o sincretismo, pessoal? Belezinha, vamos continuar. Meus queridos, senta aqui um cadinho que o vô Benedito vai contar uma história
bonita para vocês. A Umbanda, essa religião tão cheia de luz e de amor, nasceu aqui mesmo, no nosso Brasil. Ela é uma mistura sagrada, sabe? Uma união de sabedorias, vem dos orixás das tradições africanas, passa pelos saberes dos nossos irmãos indígenas, se encontra com os ensinamentos cristãos e até com antigos conhecimentos europeus. Mas ela não é definida por nenhum deles sozinhos, não. A Umbanda é única, é própria, é brasileira de alma e coração. Foi no dia 15 de novembro de 1908 que essa linda caminhada começou. Quem trouxe a mensagem foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, uma entidade forte e amorosa que chegou dizendo que vinha para criar uma religião nova, com caridade, respeito e sem preconceito. E quem deu o corpo para essa missão acontecer foi um moço chamado Zélio Fernandino de Moraes, que naquele mesmo dia se tornou conhecido como Pai Zélio e ajudou a dar forma àquilo que o mundo conheceria como Umbanda. Desde então, a Umbanda só cresce nos corações de quem busca fé, equilíbrio e verdade. É bonito demais, né? Então, pessoal, aqui nesse trecho, né, ele cita que a formação da Umbanda, né, realmente vem desses povos, né, dos negros africanos, dos povos originários, tá, e dos europeus, tá. É exatamente isso que nós vivenciamos dentro do terreiro. Então, vai muito do sacerdote, né, trazer uma dessas culturas mais afloradas para dentro do terreiro de Umbanda, tá? Só deixa eu adicionar aqui. E dessa maneira, pessoal, a gente começa a entender e interpretar, né? Porque alguns vão ter, né, mais um viés mais africanizado dentro do terreiro, outros mais indígenas, outros mais católicos, né? E aí a gente pode até abrir o leque, né? Outros mais espíritas, né, mais kardecistas nesse sentido, né, mas isso é tudo a vivência de dentro do sacerdote, do que ele vivenciou, do que ele experimentou para trazer para dentro da Umbanda. A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá bem? Agora, um pouquinho do Zélio. É importante citar que as incorporações, né, já existiam antes de Pai Zélio Fernandino de Moraes, tá? O xamanismo, né, se não me engano, é a religião mais antiga do nosso mundo, do que a gente conhece como mundo, tá? E desde os princípios já se praticava a incorporação, tá? Então, a incorporação não pertence à Umbanda, tá? Como o Preto Velho, o Caboclo, o Herê, também não pertence à Umbanda, tá? É toda uma espiritualidade que vem a somar junto a essa religião, tá certo? E aqui a versão de Pai Zélio, né, que é a qual eu respeito muito, né, porque foram a doutrina que meus pais de santos me passaram, né, e também creio nisso, foi Pai Zélio quem trouxe a visibilidade da Umbanda, mas temos ciência de que antes de Pai Zélio já se haviam a prática de incorporação de caboclos, já havia a prática de incorporação de Preto Velho e já havia a prática de incorporação de um monte de espírito. Nem por isso todos os chamavam de Umbanda, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Maravilha, pessoal. Bora lá. É a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Caboclo das Sete Encruzilhadas. A Umbanda nasceu através do saudoso Pai Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, precisamente dia 15 de novembro de 1908, dava início a essa religião maravilhosa que é a Umbanda. A Umbanda nasceu por meio desse brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, que na época
tinha a mediunidade sendo desenvolvida e ele não sabia o que era, não sabia como lidar com isso, ele tinha apenas 17 anos. A família do Zélio de Moraes levou ele a um tio que era médico e o tio viu que não era um problema de saúde. A família levou ele então a um padre e o padre, para ele ser exorcizado, o padre viu que não era uma questão de exorcismo. Então o Zélio foi levado a uma benzedeira, a mãe dele o levou e essa benzedeira incorporava um preto velho que incorpora na benzedeira e diz que Zélio teria uma missão espiritual. Então, logo a seguir, Zélio de Moraes foi levado à Recém-Federação Espírita de Niterói. No dia 15 de novembro de 1908, Zélio de Moraes compareceu a uma sessão espírita na Federação Espírita e lá dentro, Zélio de Moraes incorporou um espírito e se identificou como aquele que foi em outra vida Frei Gabriel de Malagrida, mas que gostaria de se apresentar como caboclo das 7 encruzilhadas. Trazia uma ordem, fora jesuíta até aquele momento. Chamava-se Gabriel Malagrida. Daquele instante, ele ia criar a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem manifestar. Porque ele não estava de acordo com a Federação Kardecista, que não recebia pretos nem caboclos. Então, ali, Zélio de Moraes, incorporado do caboclo das 7 encruzilhadas, anunciou que vem para fundar a religião de Umbanda. No dia seguinte, na casa da família Moraes, o caboclo das 7 encruzilhadas incorpora e estabelece que naquela casa seria fundada a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Essa religião que temos aí um pouco mais de 100 anos e vem fazendo, mostrando para as pessoas que ela só veio para fazer o bem, através do Pai Zélio. A maioria dos templos de Umbanda se espera no trabalho do Pai Zélio, Fernandino de Moraes, e do Pai Caboclo das 7 Encruzilhadas. A religião de Umbanda nasce no momento que Zélio de Moraes, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, o Preto Velho Pai Antônio, no momento que eles estabelecem o ritual de Umbanda. A religião nasce quando nasce o ritual. Há muita confusão, algumas pessoas acham que a Umbanda nasce no momento que alguém começa a incorporar um preto velho, um caboclo, ou que a Umbanda nasceu no momento que as pessoas começaram a incorporar espíritos. Não, a religião nasce no momento que é idealizado o seu ritual. Incorporar espíritos existe nesse mundo desde que o mundo é mundo, o que se verifica nas práticas xamânicas, por exemplo. O Espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec. Então, Allan Kardec não inventou espíritos, Allan Kardec não inventou a mediunidade, mas ele codificou o que é o Espiritismo. Então, ser espírita é seguir a doutrina de Kardec, seguir o código do Espiritismo. Esse código compreende 5 livros, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Esses 5 livros são o código da doutrina espírita. A Umbanda é um outro segmento, a Umbanda é uma outra religião. Então, a Umbanda tem muito em comum com o Espiritismo, mas a Umbanda não é Espiritismo. Ela pratica algo muito semelhante, que é a comunicação com os espíritos, a manifestação com os espíritos. No entanto, a Umbanda tem uma série de procedimentos e práticas que não estão de acordo com o Espiritismo. Por exemplo, a Umbanda é religião, quer ser religião, é uma religião brasileira, fundada por um brasileiro. E na Umbanda há o culto aos orixás, que são divindades que têm origem na cultura Yorubá. Na Umbanda há altar, na Umbanda há imagens, na Umbanda há o
uso de velas, de defumação, de magia. Na Umbanda há uma estrutura religiosa, ritualística e simbólica, o que você não vê no Espiritismo. Então, isso é uma característica básica, bem simples e fundamental entre Umbanda e Espiritismo. A Umbanda tem em comum com o Espiritismo a mediunidade e a manifestação de espíritos. Ponto. A Umbanda também tem em comum com o Candomblé, que é uma religião afro-brasileira, a mediunidade e a ligação com os orixás. Então, há semelhanças entre Umbanda e Espiritismo, há semelhanças entre Umbanda e o Candomblé. No entanto, o fato de haver semelhanças não torna igual, não faz com que seja a mesma coisa. A Umbanda guarda semelhanças com o catimbó, a Umbanda guarda semelhanças com o xamanismo, a Umbanda tem semelhanças com o catolicismo. No entanto, a Umbanda é uma religião brasileira, uma religião única, e a Umbanda tem fundamento próprio. Agora, meus filhos... Olá, para quem chegou, deixa eu ver se todo mundo entrou. Um minutinho. Tivemos alguma pergunta aqui na sala, gente? Na verdade, o pessoal estava falando sobre o áudio, a música do fundo. Ah, tinha uma musiquinha no fundo atrapalhando, né? Mas faz parte do vídeo deles, tá bom? E maravilha. Então, pessoal, só para explicar aqui mais um pouquinho, foi aquilo que eu conversei com vocês, né? A Umbanda, né, surge desse viés, né? E é legal que nesse vídeo a gente ainda consegue ver uma fala, né, do Pai Zélio, tá? E o Alê, né, o Alexandre Comino também cita, né, que apesar de várias religiões serem próximas, né, cada um tem sua ritualística, tem seu processo, cada um é diferente, né? Então, mais para frente, em outras aulas, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é Jurema, o que é Catimbó, o que é Candomblé, tá? E entender um pouquinho o que cada um pratica, tá? Mas, claro, a gente vai, de uma forma respeitosa, ver isso, né? Porque eu não sou Tatá de Quimbanda, eu não sou Babalorixá de Candomblé, tá? Eu não sou mestre da Jurema, né? Eu sou sacerdote de Umbanda, tá bem? Então, para falar de Umbanda, eu consigo conversar com vocês de qualquer tipo de assunto. Agora, para citar e falar um pouquinho dos outros, é uma falta de respeito minha falar e palpitar sobre a religião do nosso coleguinha, né? Dos nossos colegas, tá bem? Então, vou continuar aqui, galera. Filhos, deixa o vô contar mais um pedacinho dessa história bonita da nossa Umbanda. A gente já falou do Pai Zélio, né? Mas ele não caminhou sozinho, não. Teve gente boa que também ajudou a levantar os alicerces dessa religião tão cheia de amor e luz. Um desses nomes importantes foi o Antônio Eliezer Leal de Souza, um homem de palavra firme, sabia das letras e do coração. Ele era jornalista, poeta, crítico, literário, mas acima de tudo, era um homem de fé. Foi ele que escreveu o primeiro livro dedicado à Umbanda, lá em 1933. O nome do livro é comprido, mas cheio de ensinamento. O Espiritismo, a magia e as 7 linhas de Umbanda. Esse livrinho, meus filhos, foi uma luz no meio da mata. Ajudou muita gente a entender melhor essa fé que pulsa nos terreiros, nos corações e nas almas de quem busca um caminho de caridade. Então, sempre que a gente fala da história da Umbanda, é justo lembrar desse moço também que, com sua escrita, ajudou a dar forma ao que vivemos até hoje. Tá vendo como cada pedacinho importa?
Pessoal, é interessante a gente ver que o primeiro livro do Leal de Souza, né, que foi o primeiro escritor umbandista, né, ele já traz ali o viés do espiritismo ainda, tá? Era muito associado naquela época o espiritismo à Umbanda, tá? É como se fosse uma vertente, literalmente, tá? E eu não citei aqui, mas era importante também conversar sobre, né, que a história de Zélio, quando ele adentra, né, dentro do centro espírita. Quem perguntou pode ir. Val, pode falar, por favor. Pai, eu queria só saber o nome desse primeiro livro, porque eu não consegui visualizar direito. Ah, maravilha, filho. O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. Esse livro tá disponível para vocês no material, tá bem? Então, é um PDF, tá, gente? Olha lá, e cuidado para compartilhar essas coisas, tá bom? Mas voltando ao assunto, ao tema, é interessante a gente citar, né, que na época, em 1908, né, o Centro Espírita, né, a Federação Espírita do Kardecismo, ela tinha um viés um pouco diferente do que era mais rígido as coisas lá, né? Para os espíritos se apresentarem numa sessão mediúnica, né, eles deveriam ser doutores, né, ter um certo nome na sociedade por qual viveram, né? Então a gente via muito Dr. Bezerra de Menezes, né, Dr. Frides e por aí vai, né? E os caboclos e os pretos velhos, né, eles eram considerados espíritos humildes, que não poderiam dar uma palavra de sabedoria ou luz naquela visão, tá? Claro, tudo isso também evoluiu hoje. Hoje é possível ver até centros de kardecismo, né, com o nome de vozinhos, né, e vozinhas, porque tiveram uma outra realidade aqui no Brasil, tá? E quando o Zélio começa, né, a se manifestar, né, só foi possível se manifestar devido a esse caboclo das 7 encruzilhadas, que numa outra vida ele foi Frei Gabriel de Malagrita, né, que foi quem previu um terremoto em Lisboa, na época que ele era vivo, né, e infelizmente, pelas histórias que nós temos, né, ele foi queimado na Santa Inquisição por ser considerado um bruxo, né, naquela época, e foi morto dessa forma. Então ele se manifestou nesse centro espírita para poder passar e dar essa palavra como um frei, e foi dessa maneira que os médiuns ali sentados, né, conseguiram ver através da clarividência as roupas, as vestes clericais do frei, né, e deixaram ele dar a passagem, a palavra. E aí, quando ele vai falar, ele fala que uma das primeiras frases deles, né, é falar que nenhum caminho está fechado, e se ele precisa ter um nome, o nome dele é Caboclo das 7 Encruzilhadas, tá? Então esse foi a primeira mensagem que nós recebemos, tá? Depois a gente tem uma historinha também mais detalhada no material, na apostila. Então leiam a apostila também, tá, pessoal? Alguma pergunta? Maravilha. Meus filhos, tem mais um nome que o Uvo não pode deixar de contar para vocês. É o Benjamin Gonçalves Figueiredo. Esse foi médium de muita luz e um verdadeiro lutador pela Umbanda. Ele não só trabalhava com os guias, como também foi um dos grandes defensores do reconhecimento das casas de Umbanda pelas autoridades da época. Queria que nossa religião fosse respeitada como merece, menos com dignidade e seriedade. Pessoal, vou interromper um pouquinho só para vocês entenderem esse processo, né, que é muito legal, né? Não sei se todos sabem, mas não tenho ao certo a data
que o nosso país ficou laico, né, virou laico, mas se não me engano foi em torno de 1970. Então antes disso era proibido fazer qualquer prática religiosa que não fosse o catolicismo, qualquer prática religiosa. Então os evangélicos também foram muito caçados, né, candomblecistas e também os umbandistas, né. E é muito legal falar a história desse senhor porque ele diversas vezes foi preso, né, porque ele praticava o culto na parte da manhã, aí era denunciado e na parte da noite ele era preso. Aí passava um final de semana ali na cadeia, aí na outra semana ele tinha a gira de novo e foi fazendo isso por muito tempo, até que ele conseguiu burlar o sistema, dentro do sistema, e abriu uma sociedade, né? E essa sociedade, né? O que acontecia? Ele tinha um CNPJ, né? Então ele acabava não sendo preso porque não teria uma pessoa jurídica para quem levar preso. Então ele é só acompanha, como fala, recebendo os processos ali, né? Que a polícia pediu para parar a gira, né? Mas foi um meio de como ele começou a ajudar as outras casas também, né? Que estavam praticando a Umbanda, fazendo a Umbanda, a se protegerem da legislação desse processo. Bacana, né? Também o fundador da Tenda Caboclo Mirim, que foi o segundo templo de Umbanda do Brasil. Olha que coisa linda. Meus filhos, senta mais um tiquinho que o vô vai contar de mais gente boa que ajudou a construir essa nossa Umbanda tão cheia de axé. Primeiro tem o da Mata e Silva, um moço estudado, firme na fé, que fundou a tenda de Umbanda Oriental, lá em Itacuruçá, no Rio. Ele criou a primeira escola iniciática da Umbanda esotérica, trazendo estudo e profundidade para nossa religião. Um verdadeiro mestre! Agora, escuta sobre o Tatá Tancredo. Esse era a raiz mesmo. Foi pai de santo, compositor de sambas e pontos e um defensor da liberdade dos cultos afro-brasileiros. Deixou um legado que ecoa até hoje nos terreiros, nas rodas de samba e nos cortejos do povo. Já o pai Ronaldo Linares, esse aí foi forte na fé. Fundou o Santuário Nacional da Umbanda na Pedreira Montanhão. Em São Bernardo, também foi presidente da Federação Umbandista do Grande ABC. A fé dele cresceu depois do encontro com o Pai Zélio e com seu guia, o Preto Velho, Pai Benedito de Aruanda. Criou a Casa de Pai Benedito, lá em São Caetano, um verdadeiro guardião da Umbanda. Pessoal, alguém conhece o pai Ronaldo? Levanta a mãozinha aí que conhece. É bacana, né? É uma linda história, né? Tá com quase 95 anos, né? Que na verdade ele não tem a data exata de nascimento, né? Ele também teve na época dele, de registro dele, demorava um tempo a mais para poder registrar. Mas ele fala pra gente que tá mais ou menos nessa idade, 95 anos de idade, né? E para quem teve a oportunidade de ir no Vale dos Orixás, já conhecer ele pessoalmente, é um amor de pessoa. Tá firme e forte, trabalhando até lá, até hoje, né? E se tudo der certo, eu acho que acreditar que ele chegue até mais de 100 anos aí e atuando dentro do Vale dos Orixás. E da natureza. E para fechar com chave de ouro, o pai Rubens Saraceni, filho espiritual do pai Ronaldo. Em 1990, começou a psicografar e logo depois recebeu de pai Benedito a missão de abrir caminhos espirituais profundos. Foi um grande médium e ensinou muito por esse mundão. Então, pessoal, o pai Rubens, né, que foi idealizador da Umbanda Sagrada, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, e eu sei que ficou uma vertente bem falada, né, Umbanda Sagrada, né, Umbanda Natural, mas, na verdade, a ideia do pai Rubens de idealizar essa religião não era de criar uma vertente, né, mas sim de aproveitar e ensinar o público que a seguia, né? Porque antigamente, né, todo o conteúdo que era feito
era só pertencente ao pai de santo, né? E após esse viés dele vir, pôr cara a tapa e querer passar o conhecimento para as pessoas, acabou mexendo muito com muitos egos, muitos ataques, né? Então hoje a gente até vê muita gente discriminando a Umbanda sagrada, né? Essa vertente que é tão bonita, tão linda, e que eu gosto muito, né? Que eu pratico também no meu terreiro, né? Então esse curso, né? Além de tudo mais, é para a gente entender um pouquinho melhor que a Umbanda, ela é linda, né? Ela tem essas 1000 faces, né? E a gente já está conhecendo mais uma aqui, né? Então, é de cada um, da jornada de cada um de vocês, conhecer as outras 999 faces, tá bem? Vou encerrar aqui agora. Chegamos ao fim da nossa primeira aula. Um abraço fraterno e até a próxima aula. Muito que bem. Maravilha, pessoal. Val, pode falar, Val. Podem abrir o áudio, galera. Quem quiser perguntar, aproveita, porque... Não, pai, desculpa, acho que consta lá, mas eu esqueci de tirar a mãozinha. Era só aquela pergunta mesmo, desculpa. Maravilha. Alguém está com dúvida, pessoal? Aproveitem, né? Eu sei que a primeira parte é bem assim, é bem falando da nossa história, né? Revendo aí o que o povo passou, né? Pode falar, Fê. Na verdade, não é dúvida, mas eu conhecia bastante, né, do conteúdo, sempre fucei bastante, sempre gostei de ler, e é sobre a gente poder trazer, a partir da sua decisão, essa riqueza, porque ninguém tem como olhar para o presente de uma maneira mais sobre compreensão se a gente não estuda o passado. E eu ouvi de um mestre uma frase esses dias, e é tudo sobre o que nós vimos aqui. Talvez o ver, o olhar, o enxergar, principalmente para a nossa religião, né, para quem não é umbandista, para quem está olhando, talvez tudo isso seja apenas sobre compreender. Então, quando a gente vai se escolhendo estar num grupo como esse, e nos dar a chance de, a gente consegue ir purificando a nossa visão, a nossa sensibilidade, para que a gente veja além dos olhos, que a gente sinta além dos sentidos, e que a gente siga nesse caminho, juntos é mais gostoso, né? A gente vai mais longe, e a gente é mais forte nesse trilhar do conhecimento eterno. Que lindo, Fê. Maravilha. Que lindas palavras, hein? Fiquei até emocionado. Que bacana. E aí é isso mesmo, né, Fê? A gente precisa entender que a gente está numa religião que ela cultua nossos ancestrais, galera. Né? Às vezes, mas eu não tenho um ancestral negro, né? Mas a nossa terra filho. Não adianta, né? Não tenho um ancestral indígena. Meu, a gente tem uma reparação histórica lascada. E tá tudo bem, porque eles são humildes o suficiente para vir e poder ajudar, né? Olha que legal. Olha o nível de sabedoria, de amor, né? Porque eles sofreram lá, mas eles estão aqui, eles vêm aqui em espírito, em entidade, para falar assim, a gente tem que falar de amor, a gente tem que falar de caridade, né? Olha que legal, né? Vocês gostaram, gente? Foi a nossa primeira aulinha, né? A gente já trouxe uma dinâmica mais assim, porque estamos aproveitando aí as IAs, né? Então vamos trazer elas para um caminho positivo para a gente, né? Que eu acho que é isso que tem que ser feito. E não só ficar pensando, a IA vai dominar o mundo, vai dominar o mundo. Claro, eu tenho plena certeza que um dia vai acontecer isso. Mas agora, como a gente controla elas, vamos aproveitar, né? Trazer essa versão ilúdica para nós, para que facilite nossos ensinos, né? E a gente consiga trazer mais enriquecimento educacional para nossa turma, né? Pode falar, Má. Não é dúvida também, é só gratidão, né? Eu estou começando pela segunda vez o curso que eu parei, e estou muito grata por tudo que vocês estão oferecendo aqui, que você está oferecendo aqui, você e a mãe Laís, e isso é tudo maravilhoso, é a nossa história, são os nossos ancestrais e é o nosso respeito a eles, né? E que nós sejamos ferramentas, né?
sejamos instrumentos bem afiados e preparados para tudo o que eles quiserem fazer de bem, né? Do bem que eles querem fazer para a humanidade. Muito obrigada, gratidão. Axé, filha, axé, né? E é um trabalho não só nosso, né? É um trabalho mesmo do nosso terreiro, tá? Claro que a gente tem a inspiração também dos nossos guias, dos nossos mentores, né? Para que tudo ocorra bem, tudo saia bem o máximo possível aí. Também, claro, conta com a colaboração de todos, a paciência, porque eu falo para vocês, eu não sou um orador, né? Eu não tenho esse viés, essa postura, nem quero ser, né? Mas eu tento dar o melhor possível que eu consigo para trazer um bom conhecimento para todos vocês, tá certo? Filha, você levantou a mão de novo, Fê? Eu queria compartilhar uma coisa com você sobre conhecimento, né? Que aconteceu uma coisa muito especial aqui em casa hoje. Quem está no desenvolvimento, né? Quem é do terreiro conhece que Pepe é muito braveso. E daí ele estava fazendo uma lição que ele não gostou, que ele não queria fazer, e de repente esse menino começa a rir, de gargalhada, coisa mais linda, irradiando. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo? Ele falou, meu Herê tá aqui. Então, ele sentiu isso? Nossa, que legal. Ele foi lindo e foi emocionante, eu me emocionei demais. Então, é aquela coisa, né? Através dessa decisão de estarmos lá, ele tem já um conhecimento onde ele já identifica aquilo que está acontecendo aos 10 aninhos. Então, se ele, com 10 aninhos, passa por essa experiência, imagina a gente que já tem esvaziando o copo, mais possibilidades, era isso. Axé, filho, axé. Val, você levantou a mão ou ainda tá a mãozinha? Está a mãozinha ainda, né? Ô, pai, eu fiquei com uma dúvida em questão de como esse material vai ficar disponível para a gente na... Qual plataforma mesmo que ficaria disponível a apostila? Vai ficar no Classroom, filha. Se você for usar o celular, tem um aplicativo mesmo no celular que chama Classroom, vocês podem baixar, né? E vai conectar com a sua conta Google. E aí, automaticamente, você já vai começar a ver a turminha lá de teologia de Umbanda, tá? E aí, na primeira aula, vocês vão ter lá o material, o vídeo sem a nossa aula, um vídeo depois que provavelmente vai subir até amanhã com a nossa aula apresentada, né? E mais os materiais de apoio. E também tem o livro lá, muito legal, o primeiro livro do Leal de Souza, tá? Que foi o primeiro livro umbandista, tá? Claro que se vocês pegarem para ler, vocês vão ver tanta coisa, e depois a gente pode até comentar sobre o que vocês acharem, porque é uma visão totalmente distorcida para nossa época agora, tá? A gente está falando de uma situação mais machista, né, mais preconceituosa, tá? Por quê? Porque era 1908, gente. Era o que vivenciávamos, né? Mas a mulher teve a possibilidade do voto em que ano, por favor? Você consegue me refrescar a mente? Não consigo. Mas eu acho que foi em 62, se eu não me engano. Eu acredito que sim. Então, vocês viram o tanto de coisa, gente, que vivenciamos na Umbanda, né? Oi, Ícaro, foi isso mesmo? Perdão? 1930, o Getúlio Vargas quem autoriza o voto feminino, né? Foi uma luta bomba, né? Mas, enfim. Obrigado, 1930, obrigada. Antes da França ainda, né? A França, que é tão liberal, né? A questão do... Enfim, só depois da Segunda Guerra as mulheres conseguiram votar na França. Olha só, não é? Olha que legal, né? Então, assim, a nossa religião é muito vivida, a nossa história, no nosso Brasil, né? Isso que é mais gostoso, né? E assim, em 1930 que começa a surgir o movimento nos terreiros das pombogiras. E depois a gente vai falar sobre isso. Desse empoderamento feminino. Olha que top, né? E como desagrada tantos olhares até hoje, né? Mas para mim, é minha guardiã, minha mãe, minha deusa, são essas mulheres, né? Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Show de bola. Lembramos que a gente tem atividade também já. Quem quiser fazer, fique à vontade, pode fazer atividade, tá? Dentro de uma semana ela precisa ser feita, tá bom? É um formuláriozinho que vai respondendo sim ou não e tá tudo certo, tá bem? Mas veja com carinho, com amor, com paixão, porque isso também me auxilia na direção do curso, né? Para saber se eu estou indo no caminho bem, estou instruindo bem, tá certo?
E uma boa noite de descanso para vocês. Espero ver todos vocês sábado na gira, viu? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Com Deus. gratidão. Com Deus. Com Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Deixa eu parar a gravação aqui. A mãe de segredinho. Tchau, boa noite. Boa noite. Agora eu preciso saber como que eu paro a gravação. Ah, beleza, parei.